Já estamos de volta e a gente continua então com a série Em Forma. Todo mundo é bastante incentivado a praticar atividade física, né? Mas e no caso dos pacientes diabéticos? Será? Confira agora. O exercício físico é fundamental para o controle glicêmico dos portadores de diabetes. Bom, já é sabido que na diabetes você tem um déficit, uma diminuição na liberação de insulina, que a gente sabe que é a insulina que regula a quantidade de glicose no sangue, e isso que caracteriza o diabético, não? O excesso de glicose no sangue e que causa todos os transtornos que já foi dito. Então, o que o exercício auxilia nisso? A glicose nada mais é do que uma fonte de energia que a gente se utiliza para poder desenvolver atividades. Se você faz atividade física, o próprio músculo, com a ativação metabólica dessa atividade física, consome uma boa parte dessa glicose que está acumulada no sangue, de certa forma tirando essa glicose do sangue e transferindo para o músculo, que utiliza isso como combustível. Então é uma maneira de você estar diminuindo a taxa de glicose sanguínea. O metabolismo de uma pessoa que faz atividade física normalmente é um metabolismo mais ativado, o que também, por sua vez, ajuda a fazer uso dessa glicose acumulada. A ação da insulina, ela se vê otimizada com a prática da atividade física. Enfim, existe uma série de benefícios que o exercício, de fato, ajuda no controle dessa glicose sanguínea. Aumento da permeabilidade da célula é acelerado por conta da atividade física, o que ajuda, mais uma vez, a vinda da glicose para o músculo, da célula muscular. Enfim, esses benefícios são benefícios já constatados, claramente definidos, o que permite fazer da atividade física uma forte ferramenta no controle das taxas de glicose de quem tem isso alterado, no caso diabético. Antes eu não fazia exercício físico nenhum, fazia o normal, que é andar todo dia, tudo só. Tem que fazer exercício físico para não pode ficar parado. Faço todo dia, principalmente de segunda, quarta e sexta. Eu faço fisioterapia, controlar a diabetes e a pressão também. Então, o diabetes tipo 1, que é o diabetes da criança, do adolescente, do adulto jovem, ele requer insulina desde o início, desde o diagnóstico. Por quê? Porque nesse tipo de diabetes existe uma destruição autoimune das células beta no pâncreas, que são as células que produzem insulina. Então, esses pacientes têm que tomar insulina desde o diagnóstico. Eles vão depender da insulina para a sua vida. Agora, no diabetes tipo 2, que é o diabetes que aparece por volta de 40 anos e é associado à obesidade, o primeiro ponto é uma dieta bem feitinha, atividade física e emagrecimento. Só o fato da pessoa perder peso, ela já pode conseguir um bom controle de um diabetes inicial. Se não tiver êxito com essas primeiras medidas, aí o uso de hipoglicemiantes orais, que são comprimidos que agem de duas formas. Eles vão ou melhorar a eficácia da insulina que a pessoa produz, ou vão atuar estimulando a produção de insulina. Então, são esses dois tipos de medicamentos. Aí tem vários tipos de medicamentos que são a metformina, a glimepirida, e outras medicações que podem ser usadas nessa situação. Então, é importante diferenciar o tipo de diabetes para saber a medicação exata a ser usada. No tratamento convencional medicamentoso para diabetes, é necessário seguir à risca a prescrição médica. Mas uma das grandes novidades para a cura do diabetes é a terapia da célula-tronco, e nós vamos saber mais a respeito agora. Bem, a terapia que a gente faz atualmente, e que não é a única, né, disponível, ela só é aplicada para o diabetes tipo 1 inicial. E o que a gente faz é destruir o sistema imunológico do paciente que está doente, né, porque a doença é autoimune, e reconstruí-lo com a célula-tronco do próprio indivíduo.
E nem todos os pacientes com diabetes tipo 1 podem fazer esse tratamento, porque ele só funciona no início da doença, quando o paciente ainda tem reserva de célula que produz insulina, porque a terapia que a gente faz não regenera a célula, só regenera o sistema imunológico. Então você precisa ter uma reserva de células produtoras de insulina, que quando elas param de ser agredidas pelo sistema imunológico, elas voltam a produzir. Então, no nosso protocolo atual, a gente faz o transplante em pacientes até 3 meses de diagnóstico. Os resultados são bastante animadores, né? Quando a gente faz nesses pacientes até 3 meses do diagnóstico e que tem ainda uma certa reserva, a gente consegue tirar a insulina de todos os pacientes. Quer dizer, todos eles respondem, param de tomar insulina por um certo tempo. Uma parte deles está sem tomar insulina há vários anos, né? E nunca precisou de insulina depois do tratamento. E uma outra parte ficou algum tempo, às vezes até 4, 5 anos sem insulina e depois voltou. É importante fazer exames periodicamente, conforme as recomendações de diversos médicos aí, para o controle do diabetes, né? O que importa mesmo, o objetivo é melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Praticar atividade física, controlar a pressão arterial, não fumar, bom, todas essas são algumas das medidas importantes para aquela pessoa que já tem predisposição a desenvolver o diabetes, não desenvolver a doença. E quem já tem, né, para retardar aí o aparecimento das complicações. Então, tem mesmo que se cuidar.